Mas é aos poucos, a gente quer muito imediatismo. Ah, eu já tentei fazer refeições, já tentei cozinhar, ele não aceita, já tentei isso, não aceita. Mas quantas vezes você tentou? Tem quanto tempo que você está fazendo isso rotineiramente, diariamente, frequentemente? Tem quanto tempo que você incluiu isso na rotina da criança? Lirian disse: meu filho come de tudo. Agora, com 4 anos, ficou seletivo demais. Só quer arroz, feijão, carne e embutidos. E aí, Lirian, aqui a gente sempre vai voltar para aquele assunto, aquela questão. Depende das experiências que seu filho teve. Com certeza não foi do nada que ele parou de comer. Ontem ele comia de tudo e hoje ele não come. Na verdade, isso vai acontecendo gradativamente. E se a gente usa estratégias que vão só reforçar esse comportamento da criança, é o que a criança vai aprender. E aí ela vai diminuindo cada vez mais a sua alimentação, os alimentos que ela aceita, e vai ficando cada vez mais seletivo. O processo de aprendizado, ele vai depender de uma exposição repetida, então texturas, sabores, cores, é o que a criança precisa ser apresentada, associado ao reforço positivo. E aí, se a gente não dá o reforço positivo que a criança precisa, ela vai diminuindo a sua alimentação, né, os alimentos que ela come, né, e precisa muito também do estímulo do ambiente, da família, né, ao que essa criança está vivendo, ao que ela está vendo, ao que ela está observando, por conta dos neurônios espelho, a criança é o que ela está aprendendo e é o que ela vai imitar. Então depende muito do contexto que essa criança está inserida, e quanto mais tempo você deixa passar, mais difícil vai ficando. Elaine: a minha come sempre as mesmas coisas, que não são muitas, nem sempre gosta de provar novidades. E a criança, dependendo da idade da criança, ela vai ter medo sim de provar, porque ela não teve muitas experiências alimentares. E a neofobia, que é o medo de comer, é o medo de experimentar, é um comportamento muito esperado e muito normal nessa idade. Porque a criança ainda não tem representatividade, ela não consegue imaginar o abstrato, ela vê mais só o concreto. Então, por exemplo, a criança adora cenoura. E aí, num determinado dia, você fez uma cenoura de uma forma diferente. A criança vai olhar para aquilo e vai falar: não gosto desse alimento, peca. E aí você vai falar para ela: não, meu amor, esse aqui é a cenoura que você adora. Olha, a mamãe vai, que delícia. E aí você vai dando representatividade para aquilo lá. E aí a criança, aos pouquinhos, ela vai entendendo: é cenoura? Eu vou comer. E aí, aos pouquinhos, ela vai caminhando. Porque se a criança, ela começou a recusar. E a gente fica: você tem que comer sua verdura. Come. Não, só um pedaço. Não, come só uma colherada, que eu te dou isso. E aí coloca a tela. A gente vai cada vez mais afastando a criança e vai reforçando de forma negativa esse comportamento da criança. E ela vai repetindo esse comportamento. Até chegar num ponto que chega num nível que fica muito estressante para a família. Fica muito complicado para a mãe, para o pai, né, de conseguir evoluir. Então eu tenho casos, por exemplo, de criança, eu tenho um paciente autista que ele só aceitava no almoço hambúrguer. E era hambúrguer da Sadia. Se a mãe tentasse fazer um hambúrguer diferente, ou se ela comprasse de uma marca diferente, a criança sentia o cheiro e não aceitava. Ela recusava completamente. E era o que ela comia no almoço e no jantar. Só a carne do hambúrguer. Aos pouquinhos a gente foi trabalhando, né, por meio da questão sensorial, dos estímulos de textura. Aí ele foi incluindo, ele foi passando do hambúrguer da Sadia para um hambúrguer caseiro, que a mãe fazia. E aí a gente foi incluindo os outros grupos alimentares. Mas foi da noite para o dia? Claro que não. Ele precisou ser estimulado, ele precisou de ter uma rotina bem definida, ele precisou de ter estrutura nas refeições. Então foram uma série de coisas que culminaram agora dele estar conseguindo ampliar o seu cardápio. Mas é aos poucos, a gente quer muito imediatismo. Eu já tentei fazer refeições, já tentei cozinhar, ele não aceita, já tentei isso, não aceita. Mas quantas vezes você tentou? Tem quanto tempo que você está fazendo isso rotineiramente, diariamente, frequentemente? Tem quanto tempo que você incluiu isso na rotina da criança? Então, depende. Você está indo com o intuito da criança comer, você está levando ela para a cozinha para fazer ela comer, e aí você já fica falando: a gente vai fazer, mas você vai experimentar, você vai comer pelo menos um pedacinho. A
criança não vai gostar de participar desse momento. E a criança, ela não aprende a comer do dia para a noite, é um processo. A gente vai trabalhando a questão cognitiva, apresentando de forma que a criança consiga compreender. Porque se você ir para o lado, você precisa comer, isso é saudável. Pouco, tanto importa para a criança. Ela come, não é pelo prazer? Aquilo lá dá prazer para ela? Não, então ela não vai comer. Independente de ser para a saúde ou não. Então a gente precisa saber abordar essa criança de acordo com a idade dela e de acordo com o que de fato vai ter efeito e vai ter sentido para ela, tá? Gostou desse vídeo? Não deixa de interagir comigo, deixar seu comentário, curtir, deixar sugestões de novos vídeos, me contar se na sua casa você tem alguma dificuldade na alimentação do seu filho. Você também me acha no Telegram, no Instagram, lá eu posto dicas muito exclusivas para vocês. Me segue por lá também. Um beijo!